Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso cantinho mágico de leitura aqui no YouTube. Hoje vamos mergulhar no capítulo 13 de A Descoberta das Bruxas e, meu Deus, tá demais, tá? A Diana, ela entra de cabeça no mundo de Matthew e a gente descobre por que ele tá tão obcecado pela origem das criaturas que está redatada naquele misterioso manuscrito Ashmole 782. Então pega o seu chá, se aconchega, porque esse capítulo tá cheio de revelações, tá? Se é a sua primeira vez aqui, relaxa, que aqui no card estão todos os capítulos que lemos até agora e você vai ficar rapidinho no clima. Então curta, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Vamos lá? Antes de mais nada, um breve contexto. No capítulo 12, Diana e Matthew compartilham um jantar super íntimo, com revelações sobre os vampiros, o Ashmole 782 e um beijo. Um beijo cinematográfico que, minha gente, não me recuperei até agora. Confesso. Agora, no capítulo 13, a Diana vai mais fundo no universo de Matthew e a gente descobre o que está por trás desse interesse dele no manuscritos. Prontas para essa aventura? Então vamos lá. Capítulo 13. Depois do almoço, Matthew apareceu para me pegar. Ele era a única criatura entre os leitores humanos da South End. Enquanto caminhávamos por entre os pilares artisticamente ornamentados, me fez perguntas sobre o meu trabalho e minhas leituras do dia. O tempo tinha virado. Oxford estava fria e nublada e me fez levantar a gola, tremendo com a umidade do ar. O tempo fechado deixava Matthew um pouco menos visível, mas isso não deixava parecido com os outros. No pátio central da Blodeiana, as pessoas se viravam para olhá-lo e depois balançavam a cabeça em sinal de espanto. Você está chamando a atenção, falei para ele. Esqueci meu casaco, mas estão olhando para você, não para mim. Ele me olhou com um sorriso estonteante. Uma mulher ficou de queixo caído e cutucou a amiga, apontando discretamente para Matthew. Sorri também discretamente. Você está errado. Atravessamos a Cleve College e a University Parks, viramos à direita em Roadhouse e entramos no labirinto de prédios modernos que abrigavam os laboratórios e o centro de informática. Construídos à sombra do Museu de História Natural, a grande Catedral Vitoriana da Ciência e aqueles prédios modernos eram monumentos de uma arquitetura contemporânea e funcional. Matthew apontou para o nosso destino, um prédio baixo e indefinido, e tirou do bolso um cartão de identificação. Passou o cartão pela leitura ótica da porta e digitou códigos em duas sequências diferentes. A porta destrancou e ele me conduziu até a cabine do guarda, onde me identificou como convidada e solicitou um crachá que prendi no meu suéter. É segurança demais para um laboratório universitário, comentei apontando para o crachá. O sistema de segurança foi aumentando à medida que percorríamos os muitos corredores que se escondiam por trás da modesta fachada do prédio. No final de um dos corredores, Matthew tirou do bolso um outro cartão de identificação e o colocou na leitura ótica, enquanto colocava o dedo indicador em um painel de vidro próximo à porta. O painel emitiu um som e um monitor sensível ao toque surgiu à superfície. Ele digitou uma senha. A porta se abriu suavemente e lá estava a instalação de um laboratório que cheirava ligeiramente a hospital e dava a impressão de ser uma cozinha profissional vazia, com seus azulejos inquebrantáveis, ácido inoxidável e equipamentos eletrônicos. Uma série de compartimentos envidraçados abriu-se na nossa frente. Em um deles, uma mesa redonda para reuniões, um monólito preto com um monitor e inúmeros computadores. Em outro, uma velha escrivaninha de madeira, uma cadeira com estofamento de couro, um enorme tapete persa que devia valer uma fortuna, telefones, aparelhos de fax e outros computadores e monitores. Mais adiante, outros compartimentos envidraçados abrigavam arquivos, microscópios, geladeiras, autoclaves, fileiras e mais fileiras de tubos de ensaio, centrífugas e dezenas de instrumentos e dispositivos que eu não conhecia. A área parecia desocupada, embora de algum lugar viessem as notas suaves de um concerto de Bach para violoncelo, com alguma coisa que parecia o último sucesso gravado por um dos vencedores do concurso musical da Eurovision. Quando passávamos pelos dois compartimentos, Matthew apontou para o que tinha um tapete persa, meu escritório.
Depois me conduziu para o primeiro laboratório à esquerda. Lá dentro, cada superfície exibia computadores, microscópios e recipientes com espécimes alinhados ordenadamente nas prateleiras. E também havia uma sequência de arquivos encostados nas paredes. Na gaveta de um deles, um rótulo -0. Bem-vindo ao laboratório de história. A luz azul do laboratório tornava o rosto dele mais branco e o cabelo mais preto. Aqui nós estudamos a evolução. Selecionamos amostras de espécies de antigos cemitérios, escavações, fósseis e seres vivos e extraímos o DNA das amostras. Matthew abriu uma gaveta de um arquivo e mostrou um punhado de fichas. Somos um entre centenas de laboratórios espalhados pelo mundo inteiro que investigam a questão das origens e da extinção de espécies por meio da genética. A diferença entre o nosso laboratório e os outros é que não estudamos apenas a espécie humana. As palavras de Matthew ecoaram clara e friamente na minha cabeça. Você está estudando a genética dos vampiros e também das bruxas e dos demônios. Ele puxou um banco de rodinhas e me fez sentar com gentileza. Um vampiro de All-Star preto surgiu repetidamente de um canto, parou à nossa frente e tirou as luvas de látex das mãos. Aparentava quase uns 30 anos, com cabelos louros e olhos azuis de surfista californiano. Ao lado de Matthew parecia magrelo, mas tinha uma constituição forte e energética. AB negativo, ele disse enquanto me analisava admirado. Uau, achado incrível. Fechou os olhos e inspirou profundamente. E uma bruxa? Marcus Whitmore, essa é Diana Bishop. É professora de história em Yale. Matthew franziu a testa para o jovem vampiro. E está aqui como convidada, não como cobaia. Oh! Marcos se mostrou desapontado e logo se recuperou. Você se importaria se eu colhesse um pouco do seu sangue? É claro que sim. Não tenho a menor intenção de ser espetada e ter meu sangue tirado por um vampiro flebotômico. Marcos assobiou. Ora, doutora Bishop. Eu sinto aqui uma relação de luta e fuga. A adrenalina está no ar. O que está havendo? Perguntou uma voz de soprano familiar. Alguns segundos depois, a silhueta baixa de Miriam surgiu à vista. A doutora Bishop está um pouco assustada com o laboratório, Miriam. Perdão, não percebi que era ela, disse Miriam. Está com um cheiro diferente? É adrenalina? Marcos balançou a cabeça. É sim. Você sempre fica assim, tomada pela adrenalina e se sentindo encurralada? Marcos. Um aviso de Matthew, mesmo com poucas sílabas, era capaz de gelar os ossos. Desde os meus 7 anos, respondi encarando os cintilantes olhos azuis do vampiro. Marcos assobiou outra vez. Isso explica um bocado. Não passaria despercebido para nenhum vampiro. Ele não se referia aos meus atributos físicos, mesmo apontando para minha direção. Do que é que vocês estão falando? Perguntei. A curiosidade se sobrepôs ao meu nervosismo. Matthew puxou os cabelos para trás e lançou um olhar fulminante para Marcos. O jovem vampiro pareceu não ligar e se pôs a estalar os dedos. Eu me assustava a cada estalo. Os vampiros são predadores, Diana, disse Matthew. A reação instintiva de luta ou fuga nos atrai. Nós sentimos o cheiro quando as pessoas e os animais ficam nervosos. E também sentimos o oposto. A adrenalina torna o sangue mais delicioso, disse Marcos. Temperado, macio e adocicado, realmente uma delícia. Um rugido baixo começou a se formar na garganta de Matthew. Ele recuou os lábios e exibiu os dentes, o que fez Marcos dar um passo para trás. Miriam pegou o vampiro louro pelo braço com firmeza. — O que foi? Não estou com fome! Protestou Marcos, soltando-se das mãos de Miriam. Imagina, você tá presa num laboratório com 3 vampiros. Que tô te dizendo que você é um prato cheio para a vampirada toda. Socorro. Marcos, talvez a doutora Bishop não saiba que um vampiro não precisa estar com fome para sentir a adrenalina. Matthew fazia um esforço visível para se controlar. Os vampiros não se alimentam com regularidade, mas a caça e a adrenalina que a presa libera diante do predador nos atraem. Como eu vivia lutando para controlar minha ansiedade, não era de me surpreender que Matthew sempre me convidasse para comer. Não era então o meu aroma de madressilva que o deixava faminto. Era o meu excesso de adrenalina. Ai, coitada. É uma presa. Fácil. Muito obrigada pela explicação, Matthew. Apesar da noite anterior, eu continuava relativamente ignorante em relação aos vampiros. Vou tentar me acalmar. Não é preciso, disse Matthew lacônico.
Não é você que tem que se acalmar, nós é que temos que exercitar um mínimo de cortesia e controle. Ele olhou de maneira significativa para Marcos e abriu um dos arquivos. Miriam me olhou preocupada. Talvez seja melhor começar pelo início. Não, acho melhor começar pelo fim, retrucou Matthew pegando uma pasta. Já conversou com ele sobre o Ashmore 782? Perguntei para Matthew, já que Miriam e Marcos não faziam menção de que sairiam. Ele balançou a cabeça. E contou o que ouvi? Ele confirmou novamente com a cabeça. Você contou para mais alguém? A pergunta de Miriam refletiu séculos de suspeita. Se está referindo a Peter Knox, não. Só contei para minha tia e para Emily, a companheira dela. 3 bruxas e 3 vampiros compartilhando um segredo, disse Marcos pensativo olhando para Matthew. Interessante. Tomara que a gente guarde esse segredo com o mesmo êxito que o escondemos. Matthew me passou a pasta. Os 3 vampiros fixaram os olhos em mim enquanto eu li o conteúdo. Vampiro solto em Londres, a manchete gritou. Meu estômago revirou e deixei de lado a manchete do jornal. Embaixo o relato de outra morte misteriosa de um cadáver com sangue drenado. Em seguida a matéria de uma revista ilustrada por uma foto cujo conteúdo era bem claro, embora eu não soubesse ler russo. A vítima estava com a garganta cortada da mandíbula até a carótida. E ainda havia dezenas de assassinatos e relatos feitos em idiomas desconhecidos. Algumas dessas mortes envolviam decapitações. Outras envolviam cadáveres com sangue drenado, sem que tivesse sobrado uma só gota de sangue na cena do crime. Outros relatos sugeriam ataques de algum animal, visto a ferocidade de agressões que se estendiam do pescoço ao tronco. Nós estamos morrendo, disse Matthew tão logo acabei de ler a última notícia. Mas evidentemente os humanos também estão morrendo, minha voz soou cortante. Não só humanos, ele retrucou. Essas evidências me fazem afirmar que os vampiros dão sinais de uma espécie em extinção. É isso que você queria mostrar? Minha voz tremeu. O que isso tem a ver com a origem das criaturas ou o Ashmore 782? Os recentes avisos de Gillian tinham remexido lembranças dolorosas e aquelas fotos traziam tudo à plena luz. Me escuta, disse Matthew baixinho. Por favor. Talvez aquilo ainda não tivesse feito sentido para mim. Era visível que ele não tinha a menor intenção de me assustar. Ele devia ter uma boa razão para partilhar comigo. Eu me abracei à pasta e desci do banco. Essas mortes, ele começou a falar, tirando a pasta das minhas mãos com delicadeza, são os resultados das tentativas desastradas de transformar humanos em vampiros. O que no passado era natural para nós, hoje se tornou difícil. O nosso sangue está se tornando cada vez mais incapaz de criar vida a partir da morte. A incapacidade de reprodução era responsável por muitas espécies extintas. Mas depois de ter visto aquelas fotografias, não me restavam as dúvidas de que o mundo não precisava de mais vampiros. É mais fácil para os mais velhos, vampiros como eu que se alimentam predominantemente de sangue humano quando jovens, continuou Matthew. No entanto, à medida que envelhecemos, tínhamos menos vontade de fazer novos vampiros. Mas a história é diferente quando se trata de vampiros mais jovens. O que eles mais desejam é construir uma nova família para se livrar da solidão de sua vida nova. E quando encontram um humano adequado para formar um par e para fazer filhos, eles acabam descobrindo que o próprio sangue não é forte o bastante para isso. Você mesmo disse que todos nós estamos em vias de extinção. Tratei de relembrá-lo com a voz imparcial, mas ainda com raiva. Os bruxos modernos já não são tão poderosos quanto os seus ancestrais, soou a voz de Miriam com determinação. E vocês já não fazem tantos filhos como no passado. Isso não soa como uma evidência, soa como uma dedução puramente subjetiva, eu repliquei. Você quer evidências? Miriam pegou mais 2 pastas do arquivo e jogou-as na mesa de maneira a deslizar entre a minha mão. Aí estão, mas eu duvido que você entenda alguma coisa. Em uma das pastas lia-se o nome Bem-Venguda, datilografado em uma etiqueta roxa. Em outra lia-se Beatrice Good, em uma etiqueta em bordas vermelhas. Nas pastas não havia nada além de gráficos. As primeiras páginas apresentavam gráficos em curvas marcadas em cores brilhantes e vivas. As páginas seguintes apresentavam gráficos com barras marcadas em preto e branco. Isso não é justo, protestou Marcos. Nenhum historiador poderia ler isso. São sequências de DNA, eu disse apontando para os gráficos em preto e branco. Mas o que são esses gráficos coloridos? Matthew apoiou os cotovelos na mesa bem do meu lado. Esses são resultados genéticos, ele disse,
trazendo uma página com curvas coloridas para mais perto de mim. Este gráfico mostra o DNA mitocondrial de uma mulher chamada Benvenguda, DNA que ela herdou da mãe e da avó e de cada ancestral feminino que as antecederam. O gráfico narra a história matrilinear dessa mulher. E quanto à herança paterna? Matthew pegou os resultados marcados em preto e branco. O pai humano de Benvenguda está aqui. O DNA nuclear dela, o genoma, como o da mãe, era uma bruxa. Ele retornou às curvas multicoloridas. Mas o DNA mitocondrial, fora do núcleo da célula, só registra a ancestralidade materna dela. Por que, além de estudar o genoma, você está estudando o DNA mitocondrial dessa mulher? Eu tinha ouvido falar de genoma, mas o DNA era um território novo para mim. O DNA nuclear faz a sua descrição enquanto indivíduo singular, como a combinação do legado genético da sua mãe e do seu pai gerou em você. Os genes do seu pai, junto com os genes da sua mãe, é o que lhe deram olhos azuis, cabelos louros, sardas. O DNA mitocondrial nos ajuda a compreender a história da espécie inteira. Isso significa que a origem e a evolução da espécie são registradas em cada um de nós, conclui lentamente. Está no sangue e em cada célula do nosso corpo. Matthew assentiu. Mas a história de cada origem em particular guarda uma outra história dentro de si, não de inícios, mas de términos. E cá estou de volta a Darwin, rebati franzindo a testa. A origem não se limita a descrever de onde as espécies vêm. A obra também descreve a seleção natural e a extinção das espécies. Alguns afirmam que o livro está mais voltado para a extinção, acrescentou Marcos, enquanto passara para o outro lado da bancada do laboratório. Olhei para o gráfico de curvas brilhantes de Benvenguda. Quem era ela? Uma bruxa muito poderosa que viveu na Bretanha no século XVII, respondeu Miriam. Foi um prodígio de uma época que produziu muitos prodígios. Beatrice Good é uma das suas últimas descendentes diretas. A família de Beatrice Good é de Salem? Balbuciei segurando a pasta dela. Lá tinham vivido alguns Good com os Bishops e os Proctors. A linhagem de Beatrice inclui Sarah e Dorothy Good, as duas de Salem, disse Matthew, confirmando a minha suspeita. Ele abriu a pasta e juntou os resultados do teste mitocondrial de Beatrice com os de Benvenguda. Mas são diferentes, eu disse. A diferença era notada nas cores e na forma que estavam dispostas. Não muito diferentes, corrigiu Matthew. O DNA nuclear de Beatrice tem poucos marcadores comuns entre as bruxas. Isso indica que, à medida que os séculos passavam, os ancestrais dela foram se desobrigando de fazer magia e feitiçaria enquanto lutavam pela sobrevivência. Essas mudanças forçaram mutações no DNA dela, mutações que suprimiram a magia. O que ele disse soava perfeitamente científico, mas algo me dizia que aquilo se dirigia a mim. Os ancestrais de Beatrice deixaram a magia de lado, e isso poderá destruir a família? Não é uma responsabilidade exclusiva dos bruxos. A natureza também é responsável. Os olhos de Matthew estavam tristes. Parece que os bruxos, como os vampiros, também sentem a pressão pela sobrevivência neste mundo cada vez mais humano. Os demônios são outros que se mostram cada vez menos geniais, um traço que os distinguia da população humana e cada vez mais loucos. Os humanos não estão em extinção? Perguntei. Sim e não, respondeu Matthew. Nossa opinião é que, até agora, os humanos têm demonstrado melhor adaptação. Eles têm um sistema imunológico que responde com mais eficiência e mais capacidade para reproduzir do que os bruxos e os vampiros. No passado, o mundo era dividido mais uniformemente entre os humanos e criaturas. Hoje, os humanos são mais numerosos e as criaturas perfazem apenas 10% da população mundial. O mundo era um lugar diferente quando havia equilíbrio numérico entre humanos e criaturas. Miriam lamentou que a maré não estivesse mais a nosso favor, mas no final os humanos acabarão sendo pegos pelo seu sistema imunológico. Em que medida as criaturas são diferentes dos humanos? Somos consideravelmente diferentes, pelo menos a nível genético. Na aparência somos similares, mas sob a superfície a formação dos nossos cromossomos é distinta. Matthew desenhou um diagrama na capa da pasta de Beatrice Good. Os humanos têm 23 pares de cromossomos em cada núcleo celular, todos arranjados em um longo código de sequências. Vampiros e bruxos têm 24 pares de cromossomos. Superam a dos humanos e os das uvas Pinot Noir e o dos porcos. Marcos piscou os olhos. E os demônios? Eles se igualam em número de pares de cromossomos aos humanos, mas também têm um cromossomo extra. Até agora o que podemos dizer é que esse cromossomo extra é o que os torna demoníacos e propensos à instabilidade, disse Matthew.
Um fio de cabelo entrou nos meus olhos enquanto eu observava desenhando o diagrama. Puxei o fio com impaciência. O que há nos cromossomos extras? Estava sendo difícil acompanhar o raciocínio de Matthew, que parecia estar dando uma aula de biologia. O material genético que nos distingue dos humanos, ele respondeu, bem como o material que regula a função da célula, ou aquilo que os cientistas chamam de DNA lixo. Mas não é lixo, disse Marcos. Todo esse material genético ou restou de uma seleção anterior ou está à espera de uma função na próxima mudança evolucionária. Não sabemos ainda qual é o propósito disso. Espere um pouco, interrompi. As bruxas e os demônios têm em comum um nascimento. Eu nasci com um par extra de cromossomos e seu amigo Hamish também nasceu com cromossomos extras. Mas os vampiros não nascem. Vocês são criados a partir do DNA humano. Onde vocês adquirem esse par extra de cromossomos? Quando o humano renasce como vampiro, primeiro o Criador remove todo o sangue humano, e isso provoca a falência dos órgãos. Antes da ocorrência da morte, o Criador dá o próprio sangue para ele renascer, explicou Matthew. Até o momento que podemos dizer que o influxo de sangue induz mutações genéticas espontâneas em cada célula do corpo. Na noite anterior, Matthew usara o termo renascer, mas até então eu ainda não tinha ouvido a palavra criador associada aos vampiros. O sangue do criador inunda o sistema do renascido, carregando informação genética junto, disse Miriam. Ocorre algo parecido nas transfusões de sangue entre os humanos, mas o sangue de um vampiro gera centenas de modificações no DNA. Primeiro, procuramos por uma evidência no genoma que justificasse uma mudança tão explosiva, explicou Martin. E a encontramos. As mutações provavam que todos os vampiros recém-criados entravam em processo de adaptação espontânea de sobrevivência quando absorviam o sangue de seus criadores. É isso que propicia o desenvolvimento de um par extra de cromossomos. É o Big Bang genético. Vocês são como uma galáxia que nasce de um astro morto e logo depois são transformados pelos genes em outras coisas. Uma coisa não humana. Olhei intrigada para o Matthew. Você está bem? Ele perguntou. Podemos fazer uma pausa. Preciso de água. Vou pegar. Marcos saiu do banco onde estava sentado. Na geladeira dos espécies tinha uma garrafa de água. Os humanos fornecem a primeira pista de que um forte estresse celular provocado por alguma bactéria ou alguma forma de bombardeio genético pode desencadear mutações rápidas, ao contrário das mutações lentas da seleção natural. Miriam tirou uma pasta de dentro de uma gaveta, abriu-a e apontou para a folha de onde se via um gráfico em preto e branco. Esse homem morreu em 1375, sobreviveu ao sarampo, mas a doença induziu uma mudança no terceiro cromossomo à medida que o corpo dele competia diligentemente e em igualdade de condições com o influxo da bactéria. Marcos chegou com a minha garrafa de água. Eu tirei a tampa e bebi tudo. O DNA dos vampiros está cheio de mutações similares resultantes da resistência a doenças. Essas mutações podem acarretar a nossa extinção pouco a pouco. Matthew pareceu preocupado. Agora já estamos nos concentrando no que há no sangue dos vampiros, que desencadeia a geração de novos cromossomos. Talvez a resposta esteja na mitocôndria. Miriam balançou a cabeça. De jeito nenhum. A resposta está no DNA nuclear. O sangue que um corpo recebe de um vampiro pode desencadear uma reação que possibilite que esse corpo capture e assimile as mudanças. Talvez, mas se for o caso, nós também precisamos estudar mais o DNA lixo. Deve haver ali alguma coisa que nos gere novos cromossomos, insistiu Marcos. Enrolei a minha manga enquanto os três debatiam. Tão logo as veias dos meus braços se tornaram visíveis no ar frio do laboratório, eles se voltaram com a gélida atenção para minha pele. Diana, disse Matthew com frieza, tocando na âmbula de Lázaro. O que está fazendo? Você tem luvas à mão, Marcos? Perguntei sem parar de suspender a minha manga. Marcos abriu um sorriso. É claro! Ele pegou um par de luvas látex numa caixa ao lado. Você não precisa fazer isso. A voz de Matthew ficou presa na garganta. Eu sei, mas eu quero fazer. Minhas veias se tornaram ainda mais azuis sob a luz do laboratório. Que veias boas! Disse Miriam com um gesto de aprovação, ignorando o rugido de alerta do vampiro alto que estava em pé ao meu lado. Matthew,
Se isso for um problema para você, espere lá fora. Falei com calma. Eu gostaria que você refletisse antes de fazer isso. Ele se inclinou por cima de mim de forma protetora, tal como havia feito quando Peter Knox se aproximou de mim na biblioteca. Não temos como prever o que os testes revelarão. É toda a sua vida, a sua história, a história da sua família, tudo isso registrado em preto e branco. Você tem certeza de que deseja isso? Que deseja que isso seja esquadrinhado? O que quer dizer com toda a minha vida? Ele me olhou com tal intensidade que me fez arrepiar. Esses testes indicarão muito mais do que a cor dos seus olhos e dos seus cabelos. Indicarão que outros traços você herdou do seu pai e da sua mãe, sem falar nos traços herdados de todos os seus ancestrais. Trocamos um longo olhar. Justamente por isso que eu quero que você colha uma amostra do meu sangue. Retruquei com muita paciência. Ele me olhou com um olhar confuso. Durante toda a vida, eu quis saber o que fazia o sangue Bishop nas minhas veias. Todos que conheciam a minha família se perguntavam o mesmo. E agora saberemos. Isso me soou muito prosaico. O meu sangue poderia dizer a Matthew algumas coisas que eu não queria correr o risco de descobrir acidentalmente. Eu só não queria era atear o fogo às mobílias, nem voar entre as árvores, nem nutrir pensamentos maus por alguém e vê-lo morrer alguns dias depois. Se para Matthew era um risco colher meu sangue, para mim isso era tão seguro quanto uma casa. Além do mais, você mesmo confirmou que as bruxas já estavam em extinção. Eu sou a última Bishop. Talvez meu sangue o ajude a compreender o porquê. Nós nos encaramos, vampiro e bruxa, enquanto Miriam e Marcos esperavam pacientemente. Por fim, Matthew emitiu um som de exasperação. Traga o kit de espécimes, disse para Marcos. Eu me encarrego disso, disse Marcos na defensiva enquanto calçava luvas de látex. Miriam tentou impedi-lo, mas ele veio na minha direção com uma caixa contendo pequeninos frascos e lâminas. Marcos, disse Miriam em tom de advertência. Matthew tirou o equipamento das mãos de Marcos com um olhar fulminante para ele. Não leve a mal, Marcos, mas se alguém vai tirar o sangue de Diana, esse alguém sou eu. Matthew me pegou pelo punho com sua mão fria e flexionou levemente meu braço para baixo e para cima, antes de estendê-lo para o imaculado tampo da bancada. Não há nada mais bizarro do que ver um vampiro enfiar uma agulha na veia de alguém para tirar sangue. Ele amarrou um cordão elástico embaixo do meu cotovelo. Feche a mão, disse mansamente, colocando as luvas e preparando a seringa para o primeiro frasco. Fiz o que ele pediu. Fechei a mão e as veias sobressaíam. Ele não se deu ao trabalho de me avisar que eu só sentiria uma picada. Apenas inclinou e enfiou a agulha na minha veia sem nenhuma cerimônia. Ótimo trabalho. Abri as mãos para fazer o sangue fluir livremente. À medida que Matthew trocava os frascos, a sua boca carnuda se crispava. Quando terminou, se desfez a seringa jogando numa lata de lixo hermeticamente fechada. Marcos recolheu os frascos e o entregou para Miriam, que por sua vez o rotulou. Matthew então pôs um pedaço de gaze dobrada sobre o furinho provocado pela agulha e pressionou com os dedos fortes e gelados. Com a outra mão pegou uma tira de esparadrapo e o pôs sobre a gaze. Data de nascimento? Perguntou Miriam, preparada com uma caneta para escrever no tubo de ensaio. 13 de agosto de 1976. Ela me olhou impressionada. 13 de agosto? Sim, por quê? Só para me certificar, ela murmurou. Na maioria dos casos, nós também coletamos amostras de saliva. Matthew abriu uma embalagem e pegou 2 peças brancas de plástico. Pareciam miniaturas de remos, com extremidades largas e bem duras. Sem dizer uma palavra, abri a boca e Matthew coletou a primeira amostra de saliva da parede das minhas bochechas e em seguida a segunda. As amostras foram colocadas em diferentes tubos de plástico selado. Perfeito. Acabou. Passei com os olhos pelo laboratório e a quietude da bancada de aço inoxidável e a luz azulada me fizeram lembrar dos alquimistas que trabalhavam debruçados sobre fogareiros em meio à escuridão, munidos de equipamentos improvisados e cadinhos de cerâmica. Eles teriam gostado de trabalhar em um laboratório como aquele, com um instrumento que talvez os tivesse ajudado a compreender o mistério da criação. Vocês estão fazendo pesquisas em busca do primeiro vampiro? Perguntei, apontando para as gavetas de um arquivo. Uma vez ou outra, disse Matthew vagarosamente. Na maior parte do tempo, pesquisamos as formas pelas quais os alimentos e as doenças afetam as espécies e como e quando algumas linhagens familiares se extinguem. E é de fato verdade a afirmação de que 4 espécies distintas ou demônios, humanos, vampiros e bruxos compartilham um ancestral comum? Eu sempre quis saber se a insistente afirmação de tia Sarah
segundo os quais os vampiros tinham muito poucas conexões com os humanos e as demais criaturas, era mais uma tradição e uma racionalização movida pelo desejo. Na época de Darwin, muitos achavam impossível que uma parelha de ancestrais pudesse gerar tantos tipos diferentes de raças. Logo, alguns europeus brancos observavam os africanos negros e trataram de assumir a teoria do poligemismo, que argumentava que as raças decidiam diferentes ancestrais. Demônios, humanos, vampiros e bruxos variam consideravelmente no nível genético. Matthew me lançou um olhar penetrante. Ele tinha entendido o sentido da minha pergunta, embora se recusado a uma resposta direta. Se você provar que não somos espécies diferentes e sim diferentes linhagens de uma mesma espécie, isso acarreterá uma grande mudança, comentei. Com o tempo acabaremos descobrindo como e se os 4 grupos estão interligados, mas ainda temos muito caminho pela frente, ele impertigou. Acho que por hoje basta de ciência. Matthew se despediu de Miri e Marcos e me levou de volta para casa. Dei um pulo até na casa dele para trocar a roupa e depois fomos fazer yoga. Fizemos o caminho até Woodstock praticamente em silêncio, absortos nos nossos próprios pensamentos. Chegamos à velha cabana e ele me ajudou a sair do carro, como de costume. Pegou as esteiras no porta-malas e colocou-as no ombro. 2 vampiros passaram por nós. Um deles esbarrou em mim e Matthew enlaçou a minha mão com a rapidez de um raio. O contraste de nossas peles era gritante, a dele pálida e fria, a minha quente e rosada. Ele me pegou pela mão e entramos na sala. Depois da aula, voltamos para Oxford, conversando sobre um comentário de Amira e depois sobre o comportamento impróprio de um dos demônios que se encaixava perfeitamente no modo de ser demoníaco. Atravessamos o portão do meu prédio e Matthew, contrariando o hábito, desligou o carro antes da minha saída. Fred olhava os monitores da cabine de segurança quando o vampiro chegou à portinhola do vidro de cabine. O porteiro abriu. Em que posso servi-lo? Vou levar a doutora Bishop até o apartamento dela. Posso deixar o carro aqui com as chaves, caso você precise manobrá-lo? Fred olhou o adesivo de Hospital John Radcliffe e concordou. Matthew passou as chaves pela portinhola. Matthew, insisti, é só atravessar o caminho, você não precisa me levar até a casa. Mas vou fazer isso. Ele disse com um tom que inibia qualquer argumento. Quando ultrapassamos os arcos do prédio e estávamos longe da vista de Fred, ele me deu a mão novamente. Dessa vez, o choque da sua pele fria foi seguido por uma perturbadora sensação de calor no meu estômago. Ao pé da escada, olhei para ele ainda de mãos dadas. Obrigada por me levar a yoga de novo. De nada. Ele assentou a mecha rebelde do meu cabelo atrás da minha orelha e ao mesmo tempo acariciou meu rosto. Quer jantar comigo amanhã? Disse com doçura. Dessa vez eu cozinho. Posso pegá-lo aqui às 7h30? Meu coração deu um salto. Diga não. Fui dura comigo mesma, apesar do salto repetindo. Adoraria, acabei dizendo. O vampiro comprimiu os lábios em uma face do meu rosto e depois na outra. Ma valente fille, sussurrou no meu ouvido, com um perfume estonteante entrando pelas minhas narinas. Já no meu andar, notei que a maçaneta da porta estava consertada como eu tinha pedido e travei uma batalha para girar a chave na fechadura. Fui recebida pelo pisca-pisca luminoso da secretária eletrônica, indicando outra mensagem de Sarah. Fui até a janela e olhei para baixo no mesmo instante que Matthew olhou para minha janela. Acenei, ele sorriu, pôs a mão nos bolsos e saiu pela escuridão da noite em direção à portaria, como se a noite lhe pertencesse. E chegamos ao fim de mais um capítulo dessa saga, A Descoberta das Bruxas, e eu estou completamente envolvida, rendida por essa história. Mal posso esperar para ver o que vem por aí com Diana e Matthew, o desenrolar de todo esse enredo. E se você gostou, deixa aquele like maravilhoso, se inscreve, ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Amanhã continuamos nessa aventura mágica, então me conta nos comentários o que você achou e até a próxima. Beijos, tchau! Tenho a menor intenção de ser espetada e ter meu sangue tirado por um vampiro flebotômico.